Senhoras e senhores, se você acha que a OAB existe apenas para emitir carteirinhas de advogados, prepare-se para uma revelação bombástica. A Ordem dos Advogados do Brasil foi acionada por defensores de Jair Bolsonaro, Walter Braga e outros, denunciando que Alexandre de Moraes está violando prerrogativas fundamentais da advocacia no Brasil. Sim, estamos falando de acesso negado a provas, trechos de áudios omitidos e um aparelhamento político que ameaça o próprio cerne do direito à ampla defesa. E olha que detalhe, essas não são acusações partidárias, mas sim um grito de alerta sobre o futuro da justiça no país. Será que a OAB vai finalmente sair da neutralidade e enfrentar o establishment? Ou será mais um capítulo da encenação política que estamos cansados de ver? Fique até o final para entender os bastidores dessa disputa histórica. Vamos ao vídeo para desvendar toda a verdade por trás dessa cortina de ferro jurídica. Denúncias, que esses advogados fizeram nessa representação junto à OAB, na verdade não se trata nem de defender A ou B, mas sim são fatos que colocam em risco o exercício da advocacia do Brasil. Então o Pavinato tem toda a razão, a OAB não tem que ser imparcial. E o Prerro tá bem quieto, Porque o Prerro surgiu para isso, mas que Prerro. Porque antes ele era membro do Ministério Público, ele era promotor no Estado de São Paulo. Depois ele deixou o Ministério Público para ser advogado. Teve um curtíssimo período como advogado. Porque logo em seguida ele se tornou supersecretário do Kassab, secretário do Alckmin, depois ele foi para o Ministério da Justiça do Temer e logo ele virou ministro do STF. Só se nesses meses em que ele exerceu a advocacia ele ganhou muito dinheiro, pegou casos muito importantes com clientes muito endinheirados, e ficou muito rico neste espaço de tempo. Então, esta é uma possibilidade. Eu estou vendo todas as hipóteses para a gente não ser injusto com o nosso ditador geral alemão, Alexandre de Moraes. As defesas de Jair Bolsonaro e do general Walter Braga Neto e do coronel Marcelo Costa Câmara acionaram a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, alegando que o ministro, nosso ditador aberto alemão, Alexandre de Moraes, está cometendo ilegalidades, AVA, e violando prerrogativas da advocacia, AVA 2, no inquérito do suposto rascunho da minuta de golpe, da minuta de rascunho de Estado. Os advogados pedem que a OAB, aspas, tome as devidas providências que entender cabíveis e necessárias para garantir que as prerrogativas profissionais dos advogados postulantes sejam restabelecidas e garantidas. Fecho aspas. O texto da ação diz ainda que os advogados postulantes se encontram de mãos atadas frente às diversas negativas de pleitos que são necessários ao exercício da sua profissão e pede uma intervenção urgente da OAB. Em resposta, a OAB afirmou que vai tratar com seriedade e imparcialidade a representação feita pelos advogados. Está errado. Advogado faz parte da OAB. A OAB é o corpo de advogados. Os advogados fizeram uma acusação contra um juiz. OAB, pega a imparcialidade e enfia como enfiam OB. Porque a OAB não tem que analisar nada com imparcialidade. São advogados se queixando das suas agruras no judiciário. O judiciário não tem imparcialidade, agora a OAB quer ter, Ana Paula. Olha que coisa. Olha, lembrando que todas essas denúncias que esses advogados fizeram nessa representação junto à OAB, na verdade não se trata nem de defender A ou B, mas sim são fatos que colocam em risco o exercício da advocacia do Brasil. Então o Pavinato tem toda a razão, a OAB não tem que ser imparcial. E o Prerro está bem quieto, Porque o Prerro surgiu para isso, mas que Prerro. A OAB tem que garantir o pleno exercício da advocacia, seja qual for o cliente do advogado. O advogado ele tem um trabalho técnico a ser feito como patrono e defensor do seu cliente, e nós estamos tendo aqui um grupo de advogados que estão denunciando sérias violações nas suas prerrogativas para exercer o seu trabalho de forma técnica e eficiente. Sabe que ele veio a pôr nesse ofício também? Assim, OAB, é uma concorrência ilegal. O fato de que eu acompanho um cliente pela minha vida toda, primeira instância, segunda instância, STJ, aí o caso vai para a STF e tem que contratar um escritório de familiar, que é isso que acontece na realidade. Exatamente. Isso também fere a prerrogativa do advogado. E fere porque você faz uma espécie de feudo, Só alguns advogados ganham muito porque têm determinados acessos que a maioria dos advogados não tem. Mas essa é uma outra discussão. Os advogados que fizeram a representação na OAB, eles esperam que a OAB se habilite no processo como parte interessada, inclusive. E essa representação ela vai ser analisada pelo Conselho Nacional da OAB e não por A ou B lá dentro. Então, assim,
queremos crer que a OAB vai se posicionar da forma como tem que ser, defendendo as prerrogativas dos advogados. Agora, dentro do que eles reclamam, que é o não acesso a todas as provas, ou pelo menos a não completude, né? Tem vários áudios que foram filtrados pela Polícia Federal e passados aos advogados apenas trechos, ou seja, os trechos que interessaram a Polícia Federal, né? Ou interessaram a acusação. E, veja bem, nós temos aqui duas questões. Primeiro, esses áudios e essas supostas provas que constam hoje, que foram disponibilizadas, não provam nada contra os denunciados. Mas, de outro lado, os trechos que estão escondidos, que não foram disponibilizados, esses podem conter até provas do contrário, da inocência. E por isso talvez estejam sendo surrupiados, digamos assim, na mão grande. Então, que aliás é uma marca, né, de vários governantes nossos aqui, não vou citar nomes, mas sempre leva a coisa na mão grande. Então é isso, nós temos de um lado a questão dos advogados, porque isso é de todos os advogados e não só desse grupo de advogados que está passando por isso nesse momento, e de outro lado da questão dos seus clientes, né, que são denunciados nesse processo e que estão sendo perseguidos politicamente, que nessas provas que não estão sendo mostradas, podem haver provas da inocência, que a gente não tem que provar a inocência, mas podem existir provas dessa inocência. Então é muito importante que você tenha acesso a tudo. Olha, eu vou... Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo os denúncias, né, que esses advogados fizeram nessa representação junto à OAB, na verdade não se trata nem de defender A ou B, mas sim são fatos que colocam em risco o exercício da advocacia do Brasil. Então o Pavinato tem toda a razão, a OAB não tem que ser imparcial. E o Prerro está bem quieto, né? Porque o Prerro surgiu para isso, né? Olha lá o Masqui Prerro. Se antes ele era membro do Ministério Público, mais um órgão complacente ele era promotor do Estado de São Paulo. As denúncias contra Alexandre de Moraes não são apenas ele deixou o Ministério Público para ser advogado. Cada vez mais inclinado a esconder verdades e cercear direitos. Porque logo em seguida estão de ele se mãos tornou atadas, supersecretário do Kassab, este é um chamado secretário do Alckmin, depois ele foi para o Ministério da Justiça do Temer e logo ele virou ministro da estamos STF. monitorando cada passo Só dessa se nesses meses em que ele exerce a advocacia, ele justiça ganhou não é muito dinheiro, apenas um com casos ideal, muito, é uma luta diária. muito importantes, Compartilhe com este clientes vídeo, muito endinheirados, comente sua opinião né, e e ficou vamos muito juntos rico exigir neste transparência. espaço de tempo. Até a próxima.